Fala galera, tudo bem? Vamos lá. Mais um simulado. Se você não conseguir baixar o material, pause o vídeo, responda primeiro e depois acompanhe a resolução. Então a ideia aqui é ajudá-los nessa prova. A gente não fez um planejamento antes, né? Não teve aulas voltadas para isso, então estou fazendo isso para ajudar os alunos que me procuraram. O curso que a gente estava focado era o de Arapiraca. Então vamos lá. Explorador de arquivo. Sobre o explorador de arquivos do Windows e seus atalhos, assinala a opção correta. O atalho Windows mais a letra E abre o explorador de arquivos. Ferramenta que gerencia pastas e arquivos, mas não edita o conteúdo interno de documentos de texto diretamente. Isso mesmo, né? Você precisa de um programa específico para fazer isso. Word, PowerPoint, Excel. Então, letra A. Próximo. Sim, aí aqui eu coloquei alguns conteúdos que eu acho importantes levar para a prova. Por exemplo, o conceito de software, né? Você tem o software básico. Fala em software básico, lembre do sistema operacional, Windows, Linux. Software aplicativo, lembre de Word, Excel, PowerPoint. E utilitário, lembre do antivírus. Então, forma a sigla BAU. Então, são esses três tipos de software. Se falar em tecla de atalho, todas essas teclas de atalho aqui são importantes. Ó. Modo projetor, Windows mais o P, Windows mais a letra E, explorador de arquivo, mais o R, abre a caixa de diálogo, executar. A L, bloquear, I, configurações, e assim sucessivamente. V, histórico da área de transferência, e assim por aí vai. Então é importante que você, à medida que o tempo for passando e estiver fazendo concurso, memorize essas teclas de atalho aí. Além dessa daqui, né? Do Ctrl A. Beleza? Então depois você tira um print e vai estudando essas coisas, que é importante. Sobre a lixeira, é mais a questão do Shift Delete, né? Que eu já expliquei em outro simulado. Bora lá. Sobre a assinala alternativa que descreve corretamente o malware conhecido como ransomware. É um programa que apenas exibe propagandas? Não. O ransomware é um código malicioso que torna os dados inacessíveis, geralmente por criptografia, e exige o pagamento de um resgate. Pronto, é isso aí. Aí lembre que o ransomware ele atinge o princípio da disponibilidade. Beleza? Você lembra que tem 4 princípios, né? Disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. Algumas bancas botam 3, mas não é excludente, né? Pode ser esses 4. Cada um com uma característica. Disponibilidade, garantir que a informação estará disponível quando o usuário precisar. Integridade, garantir que a informação não foi alterada. Aí a gente estuda o hash, lembra? Na disponibilidade a gente estuda os tipos de backup, incremental, diferencial, por exemplo. Confidencialidade é a garantia do sigilo. A gente estuda a criptografia simétrica, assimétrica. Estuda também a esteganografia. Lembrando que a criptografia é assimétrica, 2 chaves. Para criptografar, você usa a chave pública do destinatário, porque somente ele vai ter a chave privada correspondente para abrir. E a criptografia simétrica é uma chave só, para criptografar e para descriptografar. E nós temos também o princípio da autenticidade, né? Que é a garantia que a informação, aliás, que é a garantia da propriedade. É aí onde a gente estuda o certificado digital. Documento eletrônico assinado por uma terceira parte confiável, que é uma autoridade certificadora. Beleza? Mas eu coloquei também, eu acho que nos próximos slides vai aparecer aí, os backups que eu vou ensinar a vocês, tá? Se a célula A1, A2 e A3 contiverem, respectivamente, os valores 10, 20 e 30, assinala o resultado correto da função. Então, você vai pegar aqui e vai fazer a média, né, do 10 mais o 20 mais o 30. E dividir isso aqui por 3. 60 né, por 3, 30. Aparelho letra D. Tá C, mas não é C não, letra D. Aliás, é a letra C mesmo, tô doido aí. A 20. Beleza? Então, só aí aqui você tem cuidado com a MED, né? A MED é o número de tendência central, que é a mediana. Beleza? Vamos embora. Sobre o comportamento da função média no Excel em relação às células vazias, assinala a opção correta. Ao utilizar a função média, células vazias são interpretadas automaticamente como zero? Não. O Excel ignora as células vazias na função média, elas não são somadas nem contadas na visão. E aqui eu trouxe alguns itens, né, do curso online, que é assim, ó, as mensagens de erro, né? Quando alguma função é inserida de modo incorreto ou com ausência de parâmetro. Por exemplo, se aparecer isso aqui na sua prova, quando o usuário digitou, foi digitar multi, por exemplo, esqueceu o T. Aí aparece nome, erro de nome na fonte. Valor é quando ele coloca, por exemplo, igual a 1 ponto e vírgula B2. Hein? Então aqui o correto seria um sinal de mais, um sinal de menos. Né? O 2 pontos e ponto e vírgula aparece quando a gente usa a sintaxe. Por exemplo, assim. Ó. 1, 2 pontos, B2. Fechou?
Div é quando você vai fazer uma divisão por zero, né? Você vai dividir um valor por zero. Então aqui o A1 seria 2 dividido por zero, aí aparece div. Ref é quando se apaga uma célula que servia como referência para a fórmula, ou uma coluna. Então ela estava sendo usada, mas aí foi excluído. Aí aparece um erro de referência. O num é um exemplo, é fazer uma raiz quadrada de número negativo. O nulo é quando você faz a fórmula e esquece de botar os dois pontos ou ponto e vírgula. E o ND é que está faltando informação. Lembra lá quando eu expliquei para vocês a PROC-V? Enquanto o usuário não digitava o nome, por exemplo, Bruno, Carla, Sara, que tinha lá na planilha, não aparecia nada. Mas quando ele digitava, aí os resultados apareciam. Isso daqui é quando tem um número muito grande e não cabe na célula. Beleza? Pronto. Outra coisa importante é quando você vai fazer uma soma e faz uma referência a uma planilha diferente. Então, você está na planilha 1, mas vai referenciar um número que está na planilha 2. Aí no Excel a gente usa a exclamação. No cálculo usa um ponto, mas aí lembre do Excel, que é a exclamação. Sobre as boas práticas de backup, cópia de segurança, sinal alternativa correta. Para garantir a segurança, o backup deve ser armazenado no mesmo disco rígido e é negativo, tem que ser em unidades diferentes. O backup deve ser feito preferencialmente em um local diferente do original, como na nuvem ou HD externo. Lembrando que o HD externo normalmente usa a tecnologia SSD, que é uma tecnologia de armazenamento que não usa partes móveis, é mais veloz, é um pouco mais cara, mas hoje, em comparação com o HD, é melhor, né? O HD é um dispositivo de armazenamento de dados que usa partes móveis, que são discos. Então, para garantir a recuperação em caso de perda física ou roubo do equipamento principal. Pronto, é isso. Aí, como eu disse a vocês, né? Só para a gente fazer uma revisão rápida nisso aqui, bora lá. Disponibilidade, garantir que a informação estará disponível quando necessário. Integridade, como eu falei, é a garantia que a informação não foi alterada. Confidencialidade, sigilo, autenticidade, propriedade. Na disponibilidade, a gente estuda o backup. Aí eu tenho completo, incremental e diferencial. Vamos lá, vamos ver cada um deles. Vamos imaginar que eu tenha 3 arquivos, os arquivos A, B e C, como se fossem 3 TCCs. Aí o cara fazer 3 TCCs já está com juízo. Então eu tenho o TCC A, B e o C, beleza? Quando eu vou fazer um backup, se o backup for o primeiro, a gente sempre faz o backup completo, que é copiar tudo. Então aqui eu traria uma cópia do arquivo A, B e o C. Se eu fizer outro backup completo aqui, ó, vamos supor que eu faça outro TCC aqui, TCC D. Se é um backup completo, eu venho com o arquivo A, B, C e D. Se eu fizer backup completo aqui de novo e criar um arquivo E, quais serão os arquivos que vêm para cá? A, B, C, D e E. E se eu fizer um arquivo F e aqui no final eu fizer de novo um backup completo, quais serão os arquivos que vêm para cá? A, B, C, D, E e F. Pronto. O que é que cai disso aí em prova? A banca vai dizer, olha, o backup completo consome muito espaço de armazenamento. O backup completo duplica os arquivos. Verdade, entendeu? Por quê? Porque, olha, tanto de arquivo duplicado aí, então vai consumir mais espaço, né? Mas em contrapartida, na hora que eu vou restaurar o backup completo, ele é mais rápido. Porque eu só preciso desse. Ó, e tem tudo, entendeu? Mas o que normalmente a gente vê em prova não é isso, não. É a diferença do incremental e do diferencial. E quando cai isso aqui, dá um nó na cabeça do aluno. Mas vamos lá. Lembra, o primeiro backup é o completo. Se é o completo, os arquivos que vêm para cá é o A, B e C. Aí, a partir daqui, se eu for usar uma política de backup diferente, usar o backup incremental, a característica dele é que ele só copia os novos ou alterados. Então, se eu fizer um arquivo aqui, um TCC, o D, aqui ele só copia o arquivo D, entendeu? E ele desmarca o que a gente chama de bandeira do arquivo, ou flag. Desmarcar significa dizer para o sistema operacional, dizer, meu brother, com o sistema operacional, não, meu brother, esse arquivo já foi copiado, então não precisa copiar ele de novo, não. Isso é importante porque se eu fizer um TCC e aqui eu fizer um novo backup incremental, quem é que vai vir para cá? Só o E. Porque o sistema operacional entende que ele foi desmarcado, entendeu? Ele já passou por um processo de backup. Entendeu? Mas se eu fizer um arquivo F e aqui eu fizer um novo backup incremental, quem é que vem para cá? O F. Pronto, acabou-se. É isso. Aí o que acabou de dizer, o backup incremental é rápido para fazer. Porque ele só copia o novo ou alterado. O backup incremental ele não duplica. Beleza. O backup incremental para mim restaurar eu preciso de todos. Aí sim. Por quê? Eu preciso desse e desse. Precisa de todos. Aí ele é mais lento na hora de recuperar, né? E se eu perder um desses aí, deu ruim. Ele fica incompleto. Então tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Já quando cai o diferencial, supor que agora vai ser o diferencial aqui, ó. Fiz o arquivo D, beleza, vem para cá. O diferencial ele copia os novos ou alterados, mas ele não desmarca. Aí, como assim ele não desmarca? Ele deixa rolar, entendeu? Fez o D, se eu fizer o E aqui, ó,
e fizer um novo backup diferencial, quem é que ele vai copiar para cá? O D e o E. Porque ele não desmarcou. Aí o sistema operacional entende que é para fazer backup de novo. Entendeu? Se eu fizer o F aqui, quem é que vem para cá? O D, o E e o F. Pronto. Um diferencial. Ah, então é correto inferir que o diferencial duplica. Verdade. É correto inferir que o diferencial para restaurar só precisa do primeiro e do último. Isso. Olha. Beleza? Então, para fazer, o mais rápido é o incremental. Sabe? Mas na hora de restaurar, aí vai ser, o primeiro vai ser o completo, né? Para restaurar ele é o mais rápido e depois o diferencial. Fechou? Então vai ser, a coisa apertar vai ser assim. Os atalhos de teclado para negrito, itálico, sublinhado são Ctrl N, cadê? Peraí, Ctrl N, Ctrl I e Ctrl S, letra B. 7. Sobre a área de transferência do Windows 10 e 11, sinala a alternativa correta. Ela armazena apenas um item? Não. O Windows mais a letra V abre o histórico da área de transferência, permitindo colar itens copiados anteriormente, além do item do último item. Pronto, letra B. Beleza? Fazemos mais um simulado para conta. Vamos embora. Tá rápido, né? Mas é assim mesmo. A prova já é domingo, então vamos fé em Deus que vai dar certo. Valeu, tchau.